Este é o canal Caminhos do Pensamento e meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vocês acompanharam a polêmica envolvendo o padre Júlio Lancelotti? Então, é curioso porque eu ouvi assim opiniões das mais diversas, sabe? De um extremo ao outro, passando por várias tonalidades, né? E é curioso que eu não vi ninguém, pelo menos nos vídeos, falando dos fatos. Qual é o fato real sobre o padre Júlio Lancelotti, né? Bem, as pessoas pegam o vídeo que foi divulgado aí na mídia, né? Que mostraria o padre em um ato sexual virtual com um suposto menor de idade, e usam isso como uma arma contra a índole dele, para tentar desmascará-lo, né? Para tentar até fazer alguma ligação entre as atividades filantrópicas dele com algum interesse financeiro que ele teria. E é bem curioso a gente ver as narrativas que são criadas, seja no lado da esquerda, seja no lado da direita, tanto por parte também das pessoas que se identificam com um centro político, as pessoas que buscam ali um equilíbrio, né, entre os dois polos. E mesmo as pessoas que buscam ser sensatas, né, racionais, elas acabam caindo em falácias, em fake news grotescas, né? Eu vi pessoas muito inteligentes, realmente pessoas muito críticas, que gostam de pesquisar, se deixando levar pela emoção, pelo calor do momento, né? E assim, lançando opiniões absurdas. Eu estou falando genericamente, pessoal, mas agora eu serei extremamente específico. Ó, eu vou até tirar os óculos para olhar nos olhos de vocês. Pessoal, me diga uma coisa. Qual lei proíbe um idoso de praticar sexo com alguém que tenha pelo menos 14 anos de idade? Tem alguma lei? Não? E se esse sexo for virtual? For ali pela internet, mediante autoestimulação, né? Vendo a imagem do outro que ele está divulgando online, ao vivo. Tem alguma lei que proíba isso? Ah, não tem, né? Que surpresa! Nossa, as pessoas não deram um Google para saber disso. Tudo bem. Agora, vamos pensar assim. O fato de o padre ter praticado aquele ato, né, é antiético, né? Porque diante da lei do Estado, ele não praticou nenhum crime, né? Agora, será que diante da lei da razão, né, no tribunal, vamos dizer assim, da consciência filosófica, nós podemos condenar o padre, nós podemos recriminá-lo, nós podemos usá-lo como exemplo daquilo que não deve ser seguido, né? Nessas horas que eu vejo como é bom, pessoal, a gente ter uma cosmovisão racional e, além disso, uma cosmovisão racional até o fim, ou seja, uma visão racionalista da vida. Como é bom a gente ter uma ética fundada em raízes seguras, firmes, totalmente diferente dessa moral religiosa, que se apresenta como perfeita, imutável, emanada do próprio Deus, mas na verdade é fruto de convenção humana, é fruto de hábitos, né, de outras épocas, de outros séculos, que foram se cristalizando, né, e foram sendo passadas para frente essas regras como se fossem coisas divinas, sendo que na verdade são obras puramente humanas e que não só podem passar, mas estão passando e vão continuar passando, vão sendo alteradas, vão sendo abolidas, né? Tanto na prática como na teoria. Por mais que essas leis se apresentem como fixas, elas não são fixas, né? Agora, quando a gente fala das leis da razão, quando a gente fala daquilo que é apreendido por uma reflexão lógica das coisas, aí sim, nós estamos encontrando a essência das coisas, né? Da qual tantos filósofos falavam, como Sócrates, né? Platão, Aristóteles, cada um com o seu estilo, cada um com o seu caminho, né? Mas todos falando sobre isso, sobre a gente apreender o ser das coisas, né? E não ficarmos na superfície apenas, né? E as pessoas ficam na superfície quando falam do padre Júlio Lancelotti, né? Qual é o prejuízo que o padre causou naquele ato?
E sim, eu acredito que o ato é real, como eu estou deixando claro aqui ao longo do vídeo, né? Eu falei que era um suposto ato que foi gravado apenas para fazer a introdução, mas a minha posição é que o vídeo é real, né? Eu não tenho dúvida disso, tá? Agora, o padre causou prejuízo para alguém, né? Será que ele contrariou algum interesse pacífico, né? Ele de alguma forma enganou, feriu, né? Subtraiu um bem de alguém sem uma justificativa para isso? A resposta é um sonoro não. Porque a pessoa com quem ele teria praticado o sexo virtual tinha 16 anos, segundo os próprios divulgadores desse vídeo, né? E eu nem vou entrar aqui no debate sobre a origem do vídeo, quem gravou, porque isso aí é irrelevante aqui para o nosso tema filosófico, embora eu pudesse trazer muitas colaborações sobre o tema, né? Inclusive eu tenho uma experiência pessoal com o Arthur Duval, né? Muito antes aí dos áudios da Ucrânia terem sido divulgados, né? Eu já tive um contato com ele pelo WhatsApp, né? E enfim, eu consegui perceber a farsa que ele era, né? Eu fui um admirador do Arthur lá no começo do canal dele, eu curtia os vídeos, né? Eu era inscrito lá em 2016 e 2017, mas depois eu vi que ele é igualzinho às pessoas que ele ataca. Ele só muda assim o lado, mas é como se fosse aqueles esquerdistas bem extremistas, sabe? Bem fanáticos, só que de sinal trocado, né? Ele se apresenta como algo que ele não é de fato, né? Mas enfim, vamos falar aqui sobre o vídeo, né? Será que aquele vídeo mostra algum ato antiético, né? Bem, a gente pode se sentir desconfortável com essa ideia de um idoso praticando sexo virtual com um adolescente, né? E as pessoas em geral esperam que um padre cumpra a promessa que ele fez, né? O voto da castidade, né? E principalmente os católicos que veem os padres como representantes de Cristo, né? Que falam em nome de Cristo, inclusive quando ouvem a confissão do fiel e o perdoam em nome de Cristo, né? Então é Cristo falando na boca dele, ok? Realmente o padre foi imoral sob esse aspecto, né? Porque ele disse que faria algo que não fez, né? Ele realmente quebrou a sua promessa, né? Na minha opinião, tá? Até que surjam provas aí fortes em contrário, né? E eu não vi até agora essas provas, né? O vídeo é sim autêntico, tá? Agora, a imoralidade não se confunde com a falta de ética, né? O fato dele ter sido imoral não significa que ele prejudicou alguém, né? Que ele incorreu em algum ato ali que tenha diminuído aquilo que alguns filósofos chamariam de a potência vital, né, do ser, né? Pelo contrário, o menor de livre vontade estava participando ali da sessão de sexo virtual, né? Exibiu-se para o padre, né? E sim, existem adolescentes que gostam disso, tá? Não significa que ele tenha sido forçado. Aí nesse caso nós teríamos não só um crime, mas também um ato antiético, né? Se o padre tivesse obrigado o jovem a fazer aquilo, né? Se ele tivesse ameaçado ele de alguma forma. E a lei brasileira proíbe terminantemente também o registro em áudio, em áudio não, em vídeo ou foto, né? Então se o padre houvesse registrado aquelas cenas, aí sim ele seria criminoso, né? Pelo simples fato de ter feito isso, né? Mas só o ato que foi mostrado ali, né? Que não foi o padre que gravou, né? Teria sido o próprio menor de idade que fez isso, né? Talvez com o objetivo de extorquí-lo, né? Como já aconteceu inclusive há muitos anos, né? Houve menores de idade que chantagearam o padre, né? E aí algumas pessoas fazem uma ligação forçada entre essas coisas, como se o padre tivesse coagido esse suposto adolescente de 16 anos que gravou o sexo virtual com as extorsões anteriores, né? Para dizer que, na verdade, o padre ele é uma pessoa que explora os menores, né? A exploração sexual é diferente do simples ato sexual com alguém, né? A exploração envolve algum tipo de violência moral ou mesmo física, né? Envolve uma relação ali
em que a pessoa não possui liberdade, né? E não foi o que ocorreu, não é isso o que é indiciado no vídeo ou em qualquer outro elemento. Eu não vi até agora ninguém mostrar, né, algum indício de que o padre tenha feito alguma coisa do tipo. Ele simplesmente praticou o que a esmagadora maioria das pessoas fazem, né, as pessoas que têm acesso à internet. Ele simplesmente, né, se deliciou ali vendo a cena de alguém que se exibiu para ele, né? Uma pessoa que tinha pelo menos 14 anos, que é a idade do consentimento, de acordo com o Código Penal brasileiro. O Estatuto da Criança e do Adolescente também não proíbe nada similar ao que aparece ali no vídeo, né? E nenhuma lei brasileira proíbe. E olhando friamente, assim, racionalmente para a situação, bem, um adolescente, né, a partir ali dos 14 anos e ainda mais nos 16, ele já tem um corpo sexualmente maduro, né? Ele entende do que se trata o ato sexual, ele tem desejos e ele tem as suas fantasias. Se ele quis fazer aquilo, a gente não pode recriminar, né? Isso é uma questão de gosto, é uma questão de opinião, não é uma questão de ética, não é uma questão de verdade, tá bom, pessoal? Então, em resumo, é isso, né? Eu não vi ninguém falar esse fato, né? Assim como eu defendia e ainda defendo, né, que existem provas de que Lula se corrompeu, de que ele recebeu vantagens indevidas em razão do cargo de presidente que ocupou, e que isso foi investigado e demonstrado na Operação Lava Jato, de modo que a sua condenação foi justa. E ao mesmo tempo, eu também entendo que existem provas de que Sérgio Moro foi parcial, né, e não deveria julgar o Lula, né? E eu não vejo contradição entre essas coisas. Eu posso reconhecer a presença de provas contra Lula e ao mesmo tempo reconhecer as provas de que Sérgio Moro agiu com o propósito deliberado de condenar o então ex-presidente, né, e não com o propósito de fazer uma análise isenta, imparcial do caso. Eu também entendo que existem provas sim de que o padre Júlio Lancelotti praticou sexo virtual com uma pessoa que ele entendia ser um menor de idade, né? E, enfim, a gente não precisa nem entrar na discussão se a pessoa do outro lado realmente era menor, né? Mas ele acreditava que era, né? E ainda que ele tenha realmente praticado, né, eu entendo que isso prova no máximo que ele mentiu, né, quando ele disse que não foi ele. Então realmente ele incorreu nesse ato. A mentira... Eu não vou entrar aqui também nessa discussão, pessoal. É interessante, a gente começa a gravar o vídeo, né? Aparecem 3, 4 tópicos paralelos, né? A gente teria que pensar, será que a mentira é sempre antiética? Será que nesse contexto em que ele está, a mentira se justifica, né? Não importa, eu me propus aqui a falar apenas do vídeo mesmo, né? Então, enfim, eu entendo que não há contradição entre eu defender que existem provas de que o padre Júlio praticou o ato masturbatório virtual com um adolescente de 16 anos e ao mesmo tempo dizer que ele não deve ser condenado e nem recriminado por isso, né? E essa é mais uma narrativa, sabe de quem? Dos fanáticos da extrema direita. Eles nunca se preocuparam com o bem-estar dos menores de idade. A preocupação deles apenas é com a causa social do padre Júlio. Isso sim, né? Eles estão usando esse vídeo, toda essa narrativa histérica, histriônica, como um instrumento para acabar com a obra social que ele faz em favor dos menos favorecidos. É apenas isso. É horror a pobre, é ódio de mendigo, é isso o que eles querem. No fundo, eles querem massacrar as pessoas que ficam nas praças, né, que por um motivo ou por outro não tem onde morar, que ficou ali consumindo crack. Eles odeiam quem procura ajudar essas pessoas, né? Eles querem que essas pessoas morram de fome. Eles querem que essas pessoas sejam chacinadas, né, a queima-roupa. Como eles não podem fazer isso, eles vão atacar alguém que está tentando ajudar do jeito que pode, né? Aí ficam usando aí esse pretexto agora, né, como se eles realmente se preocupassem com os menores, mas não, né? Enfim, e eu fico chocado em ver pessoas progressistas atacando agora o padre Júlio, acusando de criminoso, de antiético, servindo de massa de manobra da extrema direita, mordendo a isca que esses neofascistas lançaram, né? Nessas horas que a gente vê realmente quem é racional e quem não é, quem pensa friamente
e segue os fatos, baseando-se nas evidências, e quem se deixa levar pelo sentimento momentâneo, pelo calor, né? E segue a onda aí, né? Vai seguindo a onda da manada. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso, até a próxima.